oração, para que juntos possamos orar agradecendo a Deus por mais este culto. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desejo te agradecer, Pai, pela oportunidade que tu nos deste de juntos entoarmos louvores a Ti, agradecermos a Ti pela semana que Tu nos deste, bem como ouvirmos um pouco mais da Tua palavra, e que assim, Senhor, possamos entender quem nós somos e que também nós somos totalmente carecentes de Ti, totalmente necessitantes de Ti. Essa é a minha oração, Senhor Jesus. Fala conosco por intermédio dos louvores que serão entoados. Fala conosco por intermédio da Tua palavra que será pregada, para que assim possamos entender verdadeiramente que sem Ti nós não podemos ter nada, e que somente por intermédio do Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, podemos ter acesso verdadeiramente à salvação. Deus Todo-Poderoso, envia o Teu Santo Espírito sobre este lugar, para que possam ser quebradas cadeias que nos prendem, ou seja, o pecado. Deus Todo-Poderoso, essa é a minha oração, no Teu santo e poderoso nome, Senhor Jesus. Amém e amém. Mas, Senhor, irmãos, vamos louvar a Deus por ele de número presente da nossa arca cristã.
A paz do Senhor. A classe de juniores da Escola Bíblica Dominical fará agora uma apresentação alusiva ao Dia dos Pais. Então, com todo carinho, eles estão oferecendo a todos os pais do Templo da Bênção. Ser pai, palavrinha pequena, mas de variados e intensos significados. Crianças, o que é ser pai? Companheiro, amor, amigo, é engraçado, melhor amigo, carinho, legal. Descrição linda e sincera feita do coração de cada um. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre ser pai. Filho por herança do Senhor, uma recompensa que ele dá, como flechas nas mãos de guerreiros nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia de Deus. Os filhos são uma coroa, fatos de dó. Os filhos são o orgulho dos seus filhos. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O homem justo leva a vida íntegra. Como são felizes os filhos dos seus filhos. Como é feliz quem teme o Senhor, quem ainda em seus caminhos você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será e como videira frutífera em sua casa. Meus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Quem se nega, castiga. Seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em disciplina. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E você, papai, já refletiu quem você tem sido nos últimos anos?
há exemplos de homens, há exemplo de masculinidade bíblica, há exemplo de pais que são responsáveis e que estão se empenhando para ser exemplo, para ser sal e para ser luz. Meus parabéns a todos os pais nesta noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Apocalipse, no capítulo 2. O último livro da Bíblia. Não tem erro isso. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Até aí, vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos neste momento que tu possas vir sobre a tua igreja, que tu possas iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, e aqui nós temos cartas que estão sendo enviadas para 7 igrejas. E essas cartas, elas têm como remetente o próprio Senhor Jesus. De outra forma, é o próprio Cristo quem está enviando essas cartas a essas igrejas por intermédio da vida do apóstolo João, que bem velhinho escreve essas cartas. E eles já estão num período bem distante de tudo aquilo que foi vivido. Os apóstolos todos já se foram. E agora o único que resta é o apóstolo João, o apóstolo do amor. Então o Senhor vem sobre ele e com uma iluminação ele profetiza. E a primeira profecia que nós temos aqui é a profecia à igreja de Éfeso. Mas a profecia à igreja de Éfeso, ela é muito importante de ser conhecida por nós, porque ela não é uma profecia que fica estanque, que fica limitada aos irmãos de Éfeso, mas é algo que fala ao meu e ao seu coração, inclusive nos dias de hoje. Mas para isso a gente precisa compreender quem eram esses irmãos ali de Éfeso e o que essa cidade tem de relevante e por que há uma carta do Senhor para essa cidade. Você precisa perceber que Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade de grande comércio, porém é uma cidade que, como uma capital grande, como uma capital de referência, é um centro de muitas coisas ruins. Inclusive lá era um centro de idolatria à deusa Diana. Era um centro de idolatria ao Império Romano. E os crentes estavam o tempo todo lidando com pressões externas. Por quê? Porque a idolatria ali era muito forte. Apesar dos irmãos em Éfeso serem uma igreja muito valorosa, eles viviam em um período muito difícil. E essa fundação da igreja em Éfeso, ela tem como os seus pastores, primeiro Áquila e Priscila, um casal muito conhecido em Atos, depois o apóstolo Paulo, e depois o apóstolo Timóteo, e depois nós temos também João, ou seja, grandes pastores passam por lá. É por isso que essa igreja é muito relevante, porque ela tem muita base bíblica, e grandes homens e mulheres de Deus passaram por lá, então ela realmente é um diferencial. Você pode perceber, lendo esta carta, que ela é uma igreja com um diferencial muito grande. E aí a gente, depois dessa breve introdução de que igreja é essa, onde ela está, eu gostaria que a gente fosse de uma forma bem expositiva, vendo do próprio texto e extraindo conteúdo do próprio texto. A palavra de Deus diz o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aqui é o próprio Jesus dizendo
que essas igrejas, elas são conservadas por Ele. Esses irmãos são conservados por Ele. E a palavra conservar no original significa algo que está completamente dentro da mão e que ninguém nem nada pode arrancá-lo. Ou seja, essa igreja está nas mãos do próprio Cristo. Mas eu quero que você entenda que essa igreja é cada um dos crentes da igreja de Éfeso. Eles pertencem ao Senhor e eles estão na mão do Senhor Jesus e Ele é o responsável por essa igreja. Mas Ele diz mais, e Ele diz algo que me deixa muito impressionado. Ele diz: na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os candeeiros eram luzeiros. E a palavra de Deus está dizendo que o Cristo, Ele passeia no meio da igreja, passeia sondando, passeia vendo a sua obra, vendo o andamento de sua obra, porque a obra não é do pastor, a obra não era dos irmãos ali de Éfeso, a obra era do próprio Deus, e o Cristo havia pagado um preço muito alto, muito grande. Então Ele passeia pelo meio de sua igreja, inclusive isso é algo que Ele faz aqui e agora. É Ele que sonda os corações, é Ele que passa no meio dos luzeiros e sai sondando. É por isso que é muito sério alguém que tenta enganar dentro da casa de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa bem claro, é Ele quem sonda os corações. Eu vejo de uma forma, você vê de outra, mas é Ele quem sonda, porque Ele passeia no meio das 7 igrejas. E essas igrejas, elas não têm luz própria, mas elas refletem como luzeiros. Elas refletem a glória de Deus. É por isso que a igreja precisa estar fundamentada em alicerces bíblicos. Por quê? Porque a luz não é sua, o brilho não é seu, o brilho é do Cristo, o brilho é de Deus, e nós apenas refletimos sua obra, sua majestade, sua misericórdia e sua soberania. Igreja forte é a igreja que está fundamentada na obra do Senhor Jesus Cristo. E essa é a igreja de Éfeso. Veja, são muitas características positivas. O próprio Senhor Jesus está dizendo: você é um candeeiro, você é um luzeiro, você é como um farol para esse mundo. Por quê? Porque é um contraste muito grande. Esses irmãos são muito diferentes do mundo. Esses irmãos são um contraste muito grande com o mundo. Eles não se misturam. E esse é um ponto de referência que essa igreja tem como qualidade. Mas a gente avança porque o próprio Jesus diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Labor, perseverança, trabalho são palavras que nos remetem a algo árduo. A obra de Deus é árdua. A obra de Deus exige. A obra de Deus remete a suor, remete a cabelos brancos, remete a desgaste. É por isso que muitas vezes eu não consigo compreender irmãos que dizem: eu já estou muito cansado da obra. E essa pessoa muitas vezes ainda tem muita saúde, muito vigor. O seu descanso não é aqui. E o Senhor Jesus está dizendo: o ponto positivo em vocês é que vocês compreendem que a obra de Deus se dá por intermédio de trabalho, e trabalho duro, gente organizada, gente comprometida, gente que não faz as coisas de qualquer maneira, porque sabe que a obra é de Deus. Esses são os irmãos de Éfeso. Eles são uma referência para nós. E aqui não sou eu, não é João. Aqui quem está falando é o próprio Jesus, dizendo: vocês trabalham de forma árdua. E eu reconheço isso. Definições bíblicas que precisam estar no nosso coração. O trabalho de Deus exige de nós. O trabalho de Deus exige suor, exige comprometimento. E se nós não estivermos dispostos a nos comprometer com a obra de Deus, talvez a gente ainda não se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus para pagar preço por Ele. A gente segue porque as horas avançam de forma muito rápida. E aqui também há uma outra característica dessa igreja que precisa ser destacada, que diz da seguinte maneira: conheço teu labor, tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa igreja é uma igreja intolerante com heresia.
é uma igreja intolerante com todo aquele que prega algo que não é fundamentado na palavra de Deus. Sabe, irmãos, você precisa compreender nesta noite que heresias são muito danosas ao coração dos crentes. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldades, problemas tão sérios, porque incrustou no coração uma teologia que não é da palavra de Deus. Ele acha que está vivendo a palavra de Deus, mas ele não está, e o pior de tudo, ele não está vivendo um real relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque ele serve a um Deus que não é o Deus da Bíblia. E eu digo mais a você, há muitas e muitas pessoas servindo a um Deus que não é o Deus da Bíblia, mas se tornou um ídolo. Ele pede e ele espera, tudo que ele sabe é pedir, segundo seus próprios interesses. Ele pede, e a gente volta naquela ideia de alguém que acha que o Senhor é seu patrocinador de sonhos. Mas esses irmãos aqui não. O Senhor Jesus destaca que eles são uma igreja comprometida com os fundamentos da palavra de Deus, com Bíblia. Essa é a necessidade, irmãos, de você ser comprometido com a palavra de Deus. Você não vai conseguir se manter por muito tempo se não for por intermédio da palavra de Deus. Você vai esfriar se não houver fundamentos. Você não caminha muito longe. Se você não tiver o seu período devocional, o seu amor à palavra de Deus, você não vai muito longe. E o pior de tudo é porque naquele momento a igreja sofria ataques muito grandes de falsas heresias, de falsos mestres. E é muito fácil a gente detectar falsos mestres quando eles são estelionatários e todo mundo vê que eles estão tirando dinheiro. O problema é quando falsos mestres sobem no púlpito com um discurso bonito, com um discurso eloquente, mas que não é um discurso bíblico. E a igreja de Efésios é uma igreja muito forte no combate a falsas heresias, porque eles sabem que sementes de falsas heresias produzem danos enormes na vida dos crentes. E eles são essas pessoas. Inclusive no verso 6, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor exalta o ódio deles às obras dos nicolaítas. Veja só, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu acho interessante isso. Eles odeiam, eles rejeitam as obras dos nicolaítas. Não é um ódio pessoal pela pessoa dos nicolaítas, que nós já vamos ver quem são, mas é pelo que eles produzem, pelos efeitos que eles causam. Mas você pode me perguntar quem são os nicolaítas? Os nicolaítas naquela época eram pessoas, irmãos, vamos assim dizer, que pregavam que não era necessário um comprometimento com Deus de forma plena, que era possível servir a Deus, mas também servir ao imperador. Por quê? Porque se você servisse ao imperador naquela época como uma espécie de devoção, adoração, você ganhava passaporte para poder transitar em todo o Império Romano e poder comercializar. Para isso, os nicolaítas então compreendiam que era muito duro servir a Deus. Não dá para servir a Deus dessa forma. Por quê? Porque a gente perde dinheiro. Então vamos fazer o seguinte, vamos flexibilizar. A gente serve a Deus, mas também serve ao mundo. E os irmãos de Éfeso são pessoas completamente opostas para dizer: somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E às vezes eu sinto que a igreja do Senhor perde a dimensão do sofrimento, irmãos. Tem muita gente disposta para bater em nome do Senhor Jesus, mas tem poucas pessoas, na verdade, dispostas a sofrer e apanhar pelo nome do Senhor Jesus. E a gente não pode perder essa dimensão, a dimensão de que servir a Deus, servir ao Cristo, muitas vezes é padecer, irmãos. Muitas vezes é sofrimento. Muitas vezes nós estamos apegados a um evangelho triunfalista, esquecendo-se do que o Senhor Jesus nos ensinou, esquecendo que Ele nos disse que aqui é necessário padecer muitas vezes. E Ele é muito duro em dizer que aquele que não está disposto a abrir mão de tudo que tem, não pode ser discípulo de Jesus. É o próprio Cristo quem falou isso. E esses irmãos fazem uma defesa muito séria a respeito dos nicolaítas, entendendo que eles são danosos, que uma vida de meio termo, que uma vida em que fazemos concessões para o mundo, é uma vida que desagrada a Deus. E esse é o desafio da vida cristã. É uma agonia muitas vezes, porque aqui está muito bom, domingo à noite é muito bom, nós estamos muito bem vestidos, mas a partir de segunda-feira inicia um desafio muito grande. Qual é o desafio? De sermos sal da terra e luz
desafiado, se você não se sente preocupado, é bom você preocupar. Por quê? Porque esse é o desafio do crente. E os irmãos de Éfeso têm isso na mente, dizendo: nós rejeitamos toda e qualquer concessão com o mundo. E vivemos num período onde há muita encrenca com a igreja. Há muita gente tentando pregar um falso evangelho, um evangelho alternativo, um evangelho que não consegue confrontar ninguém, nunca confronta, mas ele sempre amansa ego, E esses irmãos aqui, certamente, eram pessoas que repudiavam tudo isso por entender que era danoso e entender que esse não era o chamado de Deus para a vida deles. Então a gente vê que o próprio Senhor Jesus faz vários elogios para os irmãos de Éfeso e demonstra o quão digna era essa congregação. E a pergunta que podemos fazer é: qual real pastor não gostaria de pastorear a igreja de Éfeso? É uma igreja boa de doutrina, é uma igreja que dá testemunho, é uma igreja que combate heresia, é uma igreja muito séria e comprometida, mesmo vivendo no meio de muita gente idólatra. A gente pode perguntar: quem rejeitaria uma igreja dessa? A resposta é: o próprio Cristo. E isso me impressiona no texto. Eu queria que você olhasse comigo o verso 4, que diz da seguinte forma. Essa é uma grande pausa no texto e ele surge como um verdadeiro golpe. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Uma igreja operante, uma igreja que para muita gente é irrepreensível. Veja quão padrão eles são. Mas o próprio Senhor Jesus tem uma acusação muito séria para eles, dizendo: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. E quando Jesus dá essa acusação, faz essa acusação, a igreja de Éfeso, veja que não é uma opinião que Jesus tem, porque Jesus não tem opinião sobre mim e sobre você. Jesus tem diagnósticos sobre mim e sobre você. É muito preciso o que ele fala, e ele está dizendo: você abandonou o seu primeiro amor. E aí a gente, quando vê pessoas falando sobre o primeiro amor, a gente começa a perceber que há muita confusão no entendimento do que é o retorno ao primeiro amor. E aí muita gente acha que o retorno ao primeiro amor eram os dias que você tinha acabado de chegar na casa de Deus, que você veio aqui e fez sua confissão de fé, e você entregava literatura, que você chorava, que você... tudo era muito novo, tudo era muito incrível, e alguém acha que Jesus está convidando eles a voltarem para isso. Só que eu digo a você, não se trata disso. Até porque, irmãos, a salvação ela é um desenvolvimento. Ela se trata de um grau de maturidade que vamos galgando dia após dia. E o próprio Paulo nos diz isso: olha, portanto, desenvolvei a salvação com temor e tremor. Ou seja, é preciso desenvolver. Então não se trata de voltar àquele estado de ingenuidade, onde tudo é muito novo, tudo é muito alegre, mas a gente precisa se perguntar: o que seria então voltar ao primeiro amor? O que se trata verdadeiramente, segundo aquilo que você pode ver dentro da palavra de Deus, é que esses irmãos, eles perderam o fervor da real motivação daquilo que fazemos dentro da casa de Deus. Eles estão, mas o coração deles começou a esfriar. São pessoas que muitas das vezes estão na casa de Deus, operam dentro da casa de Deus, eles vêm para os cultos, mas é como se sua vida espiritual tivesse entrado em um estado de piloto automático. Ele só vai. E agora parece que ele se esquece do início de tudo. Do início que você não pode esquecer. O quê? Quem te salvou. Você não pode esquecer do quê? Da alegria da salvação. Você não pode esquecer quem você era. Aonde a graça de Deus te alcançou, como ela te transformou. A Santa Ceia não pode ser mais um dia, ela precisa ser
ser o dia em que nós viemos para cá. E sinceramente você reflete cantando: sim, esse sangue nos torna mais alto que a neve. Tu não somente perdoas, mas também purificas, Senhor Jesus. Quando a gente vem para cá e se derrama aos pés do Senhor, mesmo depois de tantos anos de crente, olhando para si e sem entender: Senhor, por que Tu me salvou? Até hoje eu não consigo compreender, mas a única resposta que tenho é: foi pela Tua graça, Senhor, foi por intermédio da Tua graça. É quando mesmo depois de tanto sofrimento na casa de Deus, você consegue se ajoelhar, orar a Deus e dizer: Senhor, obrigado porque nós Te temos, obrigado porque Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Deus forte em quem podemos crer, com quem podemos contar. É essa dimensão que esses irmãos perderam. E é interessante porque a hora avança e a gente precisa de alguma forma pular algumas coisas, mas eu lembro muito bem, quando vejo esse texto, eu me lembro do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo, ele está na casa do pai, ele realiza as coisas do pai, mas o coração dele está muito distante de quem é o pai dele. Ele não se parece com o pai dele. E às vezes eu temo que nós na igreja comecemos a nos encaixar nesse tipo de pessoa que está aqui, que faz parte da casca, que podemos dizer, da casca da religiosidade. Você vem, frequenta, mas o coração está distante. Eu cito para você um exemplo mais claro de uma pessoa que trabalha na casa de um casal. Ela entra no quarto da intimidade daquele casal, ela pode tocar, até dobrar as roupas íntimas daquele casal, mas ela não tem lugar na intimidade daquele casal. E muitas vezes você pode estar sendo útil para Deus, como os irmãos de Efésios são, mas o Senhor está dizendo: eu rejeito as tuas obras, rejeito porque o teu coração se distanciou faz tempo. E para Deus não basta simplesmente o nosso fazer, se o nosso coração estiver longe. Lembre-se disso, lembre-se dessa realidade que é escrita nas outras 6 cartas e também na carta aos Efésios. A realidade que diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu sei o que tu fazes, eu sei o que tu pensas, e eu sei o que tu estás fazendo aqui dentro. Essa é a dimensão que não podemos perder. E o Senhor Jesus não somente faz essa acusação dizendo: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, mas ele diz no verso 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E ele não para por aí. Ele diz: e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, é muito sério isso aqui. É muito sério porque o Senhor Jesus faz a acusação a essa igreja e ele diz o que essa igreja deve fazer para retornar ao primeiro amor. Lembrar do início de tudo, fazendo o contraste de quem era, quem éramos, quem somos, para onde vamos, quem morreu por nós, os momentos em que nos derramávamos na presença de Deus, em que a gente orava ao Senhor, chorava aos pés do Senhor, não por bênção, mas pela alegria de estar salvo, pela alegria e a certeza da salvação. É isso aqui que esses irmãos perderam. E o Senhor Jesus então dá a seguinte orientação: lembra-te da onde caíste. O texto não deixa claro o que foi que aconteceu para que essa igreja se perdesse no primeiro amor, mas o curioso é que eles se perderam atuando. E eles sabiam, porque a carta é direta. E essa carta ela fala direto ao meu coração e ao seu coração. Onde foi que tu caíste? O que foi que te aconteceu? Qual foi a situação que tu deixaste abalar o teu coração de uma tal forma que tudo se travou e agora você simplesmente faz por fazer, como se fosse uma espécie de piloto automático? O Senhor Jesus diz: lembra-te deste ponto, porque a partir deste ponto eu vou trabalhar na tua vida. É incrível como o Senhor não encobre transgressões e Ele sempre faz você olhar para trás, tem coisa lá atrás. Aí você vê terapeutas, psicólogos, e eles sempre fazem aquilo que se chama de anamnese.
eles fazem uma investigação da vida pregressa do paciente para ver o que foi que aconteceu. E é o Senhor Jesus dando a maior das anamneses para a minha vida e para a tua vida, dizendo: você sabe aonde caiu e sabe que de lá é preciso se levantar. E a gente segue no conselho de Jesus dizendo: arrepende-se e converte os teus caminhos. Isso é o que diz no verso 5. Arrepende-se, volta à prática das primeiras obras. E ele diz: te arrepende e retorna ao início de tudo. Porque no início de tudo nós encontramos Cristo Jesus. No início de tudo nós encontramos a cruz do Calvário. No início de tudo nós encontramos o Cordeiro de Deus, que está de braços abertos para perdoar os nossos pecados e é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas preste atenção, irmãos, preste atenção, porque o Senhor Jesus disse para eles: se não, venho a ti e moverei do seu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Há uma grande curiosidade sobre a igreja de Éfeso nos dias de hoje. Se você pesquisar sobre a igreja de Éfeso nos dias de hoje, você vai descobrir que se trata somente de um monte de pedra. A cidade de Éfeso hoje se trata somente de um monte de pedra. E essa igreja se perdeu. E essa igreja, a gente não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque foi dada uma séria advertência: te arrepende, volta às primeiras obras. O teu coração está longe, está distante. E se tu não te arrependeres, o que acontece? Eu movo o teu candeeiro. Há uma disciplina muito severa do Senhor Jesus. Eles são pessoas fantásticas, eles são obreiros fantásticos, mas se o teu coração estiver longe, não serve, está perdendo tempo. Eu termino, irmãos, o tempo corre muito rápido. Eu termino da seguinte maneira: o apóstolo Paulo, ele fala algo muito importante. Ele diz o seguinte: eu combati um bom combate, eu acabei a carreira, mas sobretudo eu fiz alguma coisa que é especial, que você precisa pensar: eu guardei a fé. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que eu guardei a fé, sabe o que ele está dizendo? Que as chibatadas, os naufrágios, as prisões, as cuspidas, a picada de cobra, os escárnios, as confusões dentro da igreja, nada disso foi capaz de afastar o coração dele. E ele diz no final da jornada: eu guardei a minha fé e agora eu faço o que? Eu espero Cristo. Isso já está no primeiro amor, irmãos. E o nosso desafio nos dias de hoje é ser um combatente da obra de Deus, sem se deixar azedar. Muitas vezes há irmãos que até realizaram grandes coisas na obra de Deus, mas aconteceram coisas tão marcantes na vida deles que eles se deixaram azedar. E eles se lamentam por isso por anos, anos e anos, dizendo: ah, pastor, ah, irmão, você não sabe o que aconteceu. Aquilo que me aconteceu foi muito triste. E o coração começou a azedar. E Paulo está mostrando para nós, dizendo: guarde sua fé, afirme a esperança, o início de todas as coisas, o retorno ao primeiro amor. O retorno ao primeiro amor. Nós não podemos perder de foco. Não podemos perder de vista isso, porque a acusação do Senhor Jesus é muito séria para as nossas vidas. Eu quero terminar dizendo aquele versículo que o Senhor Jesus nos diz. O apóstolo Paulo, ele nos fala da seguinte maneira: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a dor, a angústia, perseguição, fome ou nudez? E ele termina dizendo: porém estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, potestades, coisas do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidades, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa confissão. Que você entre nesta igreja dizendo: nada me separa deste amor. Eu estou bem certo do que aconteceu comigo. Eu estou certo da minha salvação. A morte não é capaz de me parar. A morte não é capaz de me deter. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus é poderoso e já venceu a morte. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Vamos orar, irmãos.
Eu peço que a igreja fique de pé. Faltam poucos minutos para acabarmos a live. E se houver alguém que queira se reconciliar, pedir oração, o tempo se passa, você pode levantar sua mão. Você pode vir aqui à frente, mas se não, você pode ficar aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia em nossas vidas, pelo teu poderoso amor. Pai, se há aqui nesta noite um irmão que perdeu o primeiro amor, que perdeu, Senhor, de vista aquilo que deve queimar em nossos corações, o fervor espiritual, eu te peço, Senhor, tu és fiel e justo para abençoar este meu irmão, para que ele retorne à caminhada, para que ele aprume seus caminhos e siga na direção que tu queres. Assim eu também te peço, guarda o nosso coração, protege-nos, Senhor, de azedar, protege-nos, Senhor, de estarmos distantes de ti, porque te amamos, Senhor, e fazemos uma confissão pública de que tu és o nosso Deus e não há outro além de ti, e nós nos confessamos diante de ti. Tudo isso eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do glorioso Espírito Santo de Deus seja com todos. Você pode dizer amém? Amém. Sente um pouquinho. Vamos cantar um louvor nesta noite. Quero que você cante junto conosco.